Salve galera, aqui é o de R$1 para mais um vídeo. Nesse vídeo é um vídeo sobre motivação. Nesse vídeo vou falar sobre a palavra motivação. Vamos começar sobre uma coisa. Quando nós estamos tristes, quando bate aquela tristeza, a gente quer desistir, queremos se entregar, mas não esqueça de uma coisa: Deus está em todos os lugares, Deus está em todos os cantos, Deus está em tudo, Deus está nos nossos corações. E quando você se vê pessimista, quando você se vê uma pessoa que está desesperada, está faltando o que comer, faltando o que comer, o que beber, preocupação com família ou brigas com a família, não se esqueçam que Deus nos coloca em uma situação para que se nós estiver em consagração com Ele, se nós estiver junto com Ele, junto com Deus, se nós estiver junto com o amor dele, junto com o amor de Deus e do Filho dele, que é Jesus Cristo, e também pelo poder que é o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vamos, com certeza já vamos ganhar de 1000-0. Se nós formos acordar no outro dia com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, nós já vamos ganhar de 1000-0 em todas as dificuldades, em todas as batalhas que nós carregar, que nós estiver passando. Um exemplo: se eu vou dormir hoje, amanhã eu vou trabalhar, ou então estudar, vou viajar, deixa suas preocupações nas mãos de Deus e seja você mesmo, tá? E não tenha medo de nada, porque Deus está junto de você, Deus está te alertando, Deus está te guiando, Deus quer seu bem o tempo todo. Aí vocês se perguntam, mas Deus por acaso é injusto? Porque ele permite felicidade para algumas pessoas e outras não. Mas vocês têm que entender que o livre-arbítrio, quando nós procuramos o livre-arbítrio, quando nós conseguimos entender o que é o livre-arbítrio. Um exemplo: se eu vou fazer alguma coisa hoje de mal, amanhã, se eu for colher o mal, ou se eu for plantar o mal hoje, amanhã eu vou colher o mal. Agora, se eu plantar o bem hoje, amanhã eu vou colher o bem, entenderam? Isso ocorre nos trabalhos, em faculdades, em qualquer situação, na escola, em qualquer situação, na empresa, em tudo. Prestem atenção uma coisa: se plantamos o mal hoje, amanhã vamos colher o mal. Se plantamos o bem hoje, amanhã vamos colher o bem. E
não esqueçam nunca de Jesus Cristo, porque Deus está, a volta de Jesus está perto. A volta de Jesus Cristo está muito próxima e quero dizer também que vocês não devem ter nada de preocupação com nada. Tenham sempre aquela mentalidade, aquela fé em Deus, que vocês vão prosperar, vocês vão enriquecer materialmente e espiritualmente. Mas o que mais importa é enriquecer espiritualmente, porque uma pessoa que é rica espiritualmente, a pessoa é rica em tudo. Materialmente, o material é bom, mas o espiritual é o centro, é o mais importante, tá? Porque se nós for rico espiritualmente, os bens materiais vai vindo automaticamente para você, entendeu? Um exemplo, se eu tenho o dom da sabedoria e o dom do entendimento, e eu quero um carro, ou uma moto, ou uma casa, aí aí eu tenho o dom da sabedoria, do entendimento, aí eu quero um carro, uma moto ou uma casa. Aí se você tiver com, pelo menos com esses dois dons, sabedoria e entendimento, você vai colher os seus bens materiais tão rápido, mas tão rápido que você nem imagina. Mas, Dinho, como nós conseguimos sabedoria e entendimento? Para conseguir sabedoria e entendimento, temos que perseverar bastante. Perseverança. E que palavra é essa, Dinho? Perseverar. Que palavra é essa? Eu não sei o que é perseverar. Ok, eu vou explicar. A palavra perseverar significa que quando estamos caindo, quando estamos no chão, quando estamos no fundo do poço, nós temos que perseverar, nós temos que levantar a cabeça, lutar, ter força, trabalhar, vencer, nunca desistir. E se você apanhar hoje, você tem que levantar a cabeça para seguir em frente, para amanhã vencer mais uma batalha, amanhã vencer mais um leão. Se você estiver propondo uma saída, se você estiver propondo uma saída de emergência, como assim? Uma saída que você quer se livrar de tudo de mal, tudo de ruim, você quer se livrar. Vocês têm que se ajoelhar. Como assim se ajoelhar? Orar a Deus. Orar de joelhos. Mas, Dinho, como é que se ora? Se vocês não souberem orar, peça guiamento do Espírito Santo, tá? Mas, Dinho, o que é isso, guiamento do Espírito Santo? Existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existem os anjos, existe o céu, o paraíso. Mas se vocês, Dinho, o céu e o paraíso é a mesma coisa, Dinho? No meu ponto de vista, o céu e o paraíso não é a mesma coisa.
O céu é uma coisa e o paraíso é outra. O paraíso está além do céu. O paraíso é onde Jesus habita, onde os anjos habitam, entendeu? É onde a santidade, é onde a santidade habita, é no paraíso. Mas, Dinho, como é que você sabe de tudo isso? É pelo dom do discernimento e dom da interpretação que eu pedi tanto a Deus e Ele me deu, graças a Deus. Assim, quando, sim, nós estávamos falando sobre oração. Dinho, como é que se ora? É só você dobrar seu joelho no chão, e ficar em silêncio. Fique em silêncio. Se é a primeira vez que você está orando, fique em silêncio. Só fique em silêncio. Medite com Deus. Junte, coloque a mentalidade em Deus. O Espírito Santo vai vindo automaticamente. Se você não tiver com medo ou com vergonha ou com timidez de orar, só fique em silêncio, coloque seu coração voltado para Deus e Ele vai atender a sua oração, vai escutar a sua oração só vendo o seu silêncio, mas ele ouvindo o seu coração, entenderam? Entenderam? E a cada momento vocês vão treinando isso aí, vocês vão treinando. Se vocês orar 3 vezes por dia de joelhos, já é um progresso, já é uma coisa boa, tá? Porque já teve tempo que eu já cheguei a orar mais de 3 vezes por dia. E eu não estou brincando. Quando, quando, quando vocês estiverem se sentindo sozinhos, você você quer ficar com aquela solidão, você não pensa muito em Deus, aí vem aquela solidão, bate aquela tristeza. Mas quando vocês estiverem sozinhos, vocês estiverem meditando em Deus, estiverem... Dinho, mas eu acho muito difícil uma pessoa ficar meditando Deus o tempo todo. Será que é difícil? Eu não acho. Não, quer dizer, por partes. Se você perseverar, como eu disse, nunca desistir, batalhar, lutar e pedir seus dons para Deus. Mas, Dinho, como é que se pede dons? Que palavra é essa, dons? Eu vou explicar. Se você quiser o dom da sabedoria, você ora de joelho e peça: Senhor, me dá o dom da sabedoria e o dom do entendimento, se você quiser entendimento. Pronto, dom da sabedoria e dom do entendimento. Um exemplo, você pedir esses dois dons, dom da sabedoria e do entendimento, Deus vai te dar situações para você aprender a lidar com tudo isso, com sabedoria e entendimento. Porque por causa do livre-arbítrio, nós estamos em uma situação que, se nós pedir com sabedoria, pedir a Deus as coisas com sabedoria e com entendimento, tudo vai vir no mesmo instante, tudo vai vir fácil. Vocês me entendem? Mas o segredo é perseverar. Quando cair, levanta. Quando cair, levanta. Quando cair, levanta. Não,
não creio eu que Deus seja injusto, não creio eu que Deus esteja jogando com nós, não creio eu que Deus esteja brincando de ser Deus, brincando com os seres humanos, não. Deus só quer que todo mundo persevere. E com a perseverança vai vir a colheita, os frutos, as bênçãos, porque nem para Deus, que quando Deus, antes de criar a terra, antes de Deus criar o planeta Terra, Deus já estava passando por batalhas difíceis. Então, na minha opinião, ele criou o planeta Terra para todo mundo perseverar também, tá? Porque o segredo da palavra é perseverança. Se tiver caindo, levante. Se não faltar mais nenhuma força para você, levante. Levante e siga em frente. Não desista nunca. Nunca que nesse vídeo eu tô falando sobre motivação, não é? Perseverança, e o título é motivação. Mas se eu tô falando sobre motivação, também vem perseverança. Porque com a motivação também tem a perseverança. Eu era para eu era para ser pastor, mas acabou não dando certo. Por quê? Vocês conseguem entender o porquê? Por causa das nossas escolhas. Exato, só por causa disso. Por causa das nossas escolhas. Se eu não tivesse feito nada de errado antes, eu estaria sendo pastor, pregando e buscando almas para Deus. Mas por causa das minhas escolhas, abriu como é que eu posso dizer? Deus colocou uma chave, trancou a porta, a fechadura, e disse: você vai ficar aí. Você vai ficar aí para repensar em tudo que você fez, tudo que você disse, e também eu quero que você persevere o tempo todo. O tempo todo. Se você perseverar o tempo todo, eu vou te dar bênçãos. Esse ano para mim não está sendo nada fácil, não está sendo nada fácil, mas cada vez que eu estou perseverando, eu estou gostando tanto, eu estou amando perseverar, porque quando eu estou perseverando, eu fico mais forte, mais entendido, mais sábio, mais inteligente, com muito discernimento, com muito conhecimento, com muita coragem, com muita força, com muito amor, com muita paz, com muita esperança. E Deus vai restaurando minha saúde, né? E, e com isso, Deus vai, com o tempo, vai dando prosperidade também, entendeu?
Então eu acho sinceramente que nós não devemos ter preocupação com nada nas nossas vidas. Esqueça preocupação, esqueça, esqueça, sejam, sejam ignorantes. Se vocês serem ignorantes, vocês vão esquecer a palavra preocupação. Mas, Dinho, tu tá pedindo pra nós ser burro? Burro? Não tô pedindo pra vocês ser burro, mas o que eu tô pedindo é pra vocês não terem preocupação, entendeu? Com nada, com nada. Eu, eu não sou uma pessoa que estudou muito, eu estudei só até o segundo ano do ensino médio, ao segundo grau, mas eu não entendo inglês, espanhol, francês, ou japonês, ou chinês, ou seja lá o que for, qualquer língua. Na minha humilde opinião, eu estou no Brasil, eu moro no Brasil, eu tenho que entender a palavra portuguesa. Eu tenho que entender a palavra portuguesa. Se eu entender essa palavra português, pronto, para mim já é o bastante. Agora, se eu fosse esforçar para entender é, para entender francês, inglês, no meu ponto de vista, eu acho que nós estamos se rebaixando para poder ter mais visibilidade e, e estando submisso aos ingleses, aos espanhóis, aos franceses. Então, se eu estou no Brasil, eu quero entender só a língua do Brasil, entendeu? Agora, um exemplo. Se eu quiser, se eu quiser ir para, se eu quiser, se eu quiser ir para os Estados Unidos, só um exemplo, ou França, ou Espanha, ou Portugal, ou China, ou Japão, ou Coreia do Sul. Se eu quiser ir para algum desses cantos, eu vou ter que estudar, não é? A língua de cada um desses cantos. Então vamos fazer o seguinte, no meu ponto de vista, se eu quiser ir para os Estados Unidos, com certeza vai me dar aquela vontade de estudar. Então, agora se eu não quiser ir, eu prefiro não estudar o inglês. Prefiro não estudar o inglês. Ou espanhol, ou francês, ou japonês, ou para não ter preocupação, pessoal, para não gerar preocupação, entendeu? Tem três palavras nesse vídeo. Tem três palavras nesse vídeo, que é motivação, preocupação, perseverança. Essas três palavras estão nesse vídeo aqui. Preocupação, perseverança e motivação. Vocês esqueçam preocupação, esqueçam, não tenham preocupação com nada. Viva a vida sem se importar com o amanhã, exatamente. Viva a vida sem se importar com o amanhã. Agora, se eu estou no Brasil, e se algum estrangeiro vier para o Brasil e me ver, por exemplo, e falar a língua dele, aí eu vou dizer, eu vou falar bem diretamente para ele: ó, estude a língua portuguesa
para poder falar comigo. Entendeu? Entenderam? Eu vou dizer isso, eu digo, se um estrangeiro vier dos Estados Unidos para falar comigo, eu digo, estuda a língua portuguesa para falar comigo. Agora, se você vir com língua estrangeira, não, nem queira falar comigo, porque você está no meu país, no meu território. Eu penso assim, essa é a minha opinião. E se eu tivesse lá, ia ser a mesma coisa, entenderam? Agora vamos esticar mais um pouco o vídeo, tá? Estamos com 25 minutos de vídeo e eu falando aqui sem parar. Vamos falar sobre motivação de novo. Quando vocês... Aí eu vou falar de novo, preocupação de novo. E outra coisa, qual a outra palavra? Motivação, preocupação e perseverança. Vai ser sempre essas três palavras nesse vídeo. Motivação, perseverança e preocupação. Se um dia acabar a preocupação da sua mente, pode-se dizer que você venceu 60%, tá? Você venceu sua vida 60%. 60%. E os 40% você vai conquistando com o tempo, que o que mais importa são dons espirituais, que é o que mais importa. O que mais importa são dons espirituais. Porque se você tiver dons espirituais, consequentemente vai vir bens materiais para você sem nem você pedir nada, entendeu? Agora, Dinho, sua vida parece ser boa, você parece que estudou muito pelo seu modo de falar. Como eu expliquei, eu estudei só até o 2º ano do ensino médio. Quem me deu esse dom de falar, de interpretar, de sabedoria, de entendimento, de inteligência, discernimento e conhecimento, foi Deus que me deu esses dons, porque se não fosse Ele, eu era um ignorante, sem nenhum dom, entenderam? Então, se vocês quiserem começar de hoje a orar, perseverar, ter motivação na sua vida, né? E não se preocupar com nada, ó, já vi outra palavra, oração. Então, se vocês quiserem essas 4 coisas, não ter preocupação, não ter ter motivação, tá? Ter perseverança e orar de joelho, tá, pessoal? Porque oração sem ser de joelho é uma oração em vão, tá? Porque temos que se humilhar para Deus. Quando se humilhamos para Ele, no final de tudo, Ele vai nos exaltar. Se você não quiser ser exaltado, se você quiser ser abençoado, dá no mesmo, a mesma coisa, é a mesma coisa. Pronto, ó, vamos para 30 minutos de vídeo. E estou falando a mesma coisa, motivação, perseverança e a preocupação, não é? Ó, teve uma época na minha vida que eu queria ficar só dentro de casa, deixar o cabelo crescer,
no meu pensamento, se eu deixasse meu cabelo crescer, ia ficar igual o Cazuza, o cantor, não tem, de rock. Eu quero deixar o cabelo crescer só por causa de Cazuza, porque quando meu cabelo cresce, meu cabelo fica parecido com o dele. Cabelo cacheado, entendeu? Aí, aí, é, eu quero deixar o cabelo crescer, quero ficar igual o Cazuza. Muito louco. E a barba crescer também. Tem vídeos meus nesse canal que eu tô com o cabelo grande e com a barba grande também. Mas antes eu deixava o cabelo crescer e a barba crescer só pra idolatrar Cazuza. Eu não tava idolatrando a Deus, eu tava idolatrando Cazuza, o cantor, entenderam? Aí, com isso, veio sofrimento, veio perseguição, veio morte. Deixa eu ver como é que eu posso falar. Veio morte súbita espiritual na minha vida. Porque eu estava idolatrando Cazuza. Se eu idolatrar qualquer outra pessoa, qualquer outro cantor, banda, atriz, ator, famoso, se eu idolatrar primeiramente eles, e se eu não idolatrar Jesus Cristo primeiro, é a mesma coisa de eu estar num navio, em um oceano, num navio, e o navio afundar. E eu morrer afogado dentro, ou eu morrer afogado, e o navio furar, o navio furar, ter um furo, quebrar e eu morrer afogado. Temos que idolatrar a Jesus Cristo. Temos que idolatrar a Deus. Temos que idolatrar ao Senhor. Que o Senhor é tudo nas nossas vidas. O Senhor é o Senhor é o Senhor é nosso refúgio, nossa esperança, nossa fortaleza. E nós temos que nunca desistir de nada, tá? Temos que estar cientes de que a vida não é fácil, tá? A vida não é fácil de jeito nenhum. Se nós estivermos sem saber, se nós estivermos sem ter para onde ir, se nós estivermos sem ter para começar, não dá certo. Não dá certo de jeito nenhum. Temos que procurar o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Nós não somos ninguém. Já citei nesse vídeo preocupação, motivação, perseverança, oração e agora Espírito Santo. 5 coisas, 5 palavras.
muito importantes. 5 palavras muito importantes de verdade. Quando estivermos na luta, quando estivermos trabalhando, quando estivermos estudando, ou então como se não estivesse fazendo nada, ou então sem fazer nada, se estiver no celular assistindo vídeo de TikTok ou YouTube, tanto faz. Mas temos que ter a mentalidade em Deus o tempo todo. O tempo todo a mentalidade em Deus. Se nós não tivermos a mentalidade em Deus, vamos estar mortos espiritualmente. E é isso, pessoal. Era só isso que eu tinha para falar, tá? Já estou um pouco cansado já de falar. Já tem 36 minutos que eu estou falando. E é isso, pessoal. Não esqueçam de orar, de perseverar, ter motivação na sua vida, tá? E é isso. Esse foi mais um vídeo de R$1 para todos vocês. Um beijo no coração, um abraço, fique com Deus. Tchau.